Olá, colegas da odontologia. Vamos abrir mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Como vocês sabem, nós estamos sempre abrindo a mesa de trabalhos para colegas, para autoridades, para instituições, todos que tenham relacionamento com a odontologia, diretamente ou indiretamente. Nesse momento, nós estamos trazendo uma convidada especial que a conselheira Penélope Gotardo irá apresentar. Também temos na nossa mesa de trabalho o conselheiro Renato Neri. Obrigado pela presença de vocês dois. E Penélope, quem é que está conosco? Tudo bem? Então, tudo bem, graças a Deus, Marcelo. Mais um episódio aí para a gente enriquecer nosso acervo digital do Conselho Regional de Odontologia. E hoje nós trouxemos aqui uma colega que faz parte aqui do nosso conselho, né? Que hoje ela é membro da Câmara de Instrução Ética do CRO Pará. Só que antes disso, ela é graduada em odontologia pela UFPA, especialista em odontologia legal, mestrado em saúde coletiva, doutorado em clínica odontológica e professora da Universidade Federal do Pará. É a professora doutora Diandra Arantes. Seja muito bem-vinda, Diandra. Obrigada, Penélope. Obrigada, Marcelo, Renato. Um prazer estar aqui. Obrigado por ter aceitado o convite do Conselho para participar desse programa, que quando me veio a ideia, eu conversei com a Penélope, com o Renato, contigo no Conselho, foi de provocar um entendimento e que fosse passado para a classe odontológica qual era a leitura da professora Diandra, da cirurgiã dentista Diandra, do Conselho Regional de Odontologia do Pará, quando ela passou a fazer parte do dia a dia, trabalhando ali na comissão de ética, numa câmara de instrução, né, que é muito importante para o desenvolvimento de uma das principais atividades do Conselho, né, que envolve a questão dos processos éticos, de como nós resolvemos várias demandas que recebemos. Então, eu vou começar logo com a primeira pergunta. A Diandra, cirurgiã dentista, visualizava o conselho de uma forma até entrar no conselho e visualizar de outra. Inclusive, já foi até delegada eleitora, né? Então, sim, membro de comissão, de Câmara de Instrução, delegada eleitora. Hoje mudou um pouco a tua percepção do que representa o Conselho Regional de Odontologia do Pará? Com certeza, né? A minha entrada no conselho, Marcelo, ela se deu com, acho, uma situação até meio inusitada, né? Não era algo que eu estivesse planejando. Um dia eu estava trabalhando, né, em minha casa e eu recebi uma ligação do Dr. Roberto, né? E aí ele explicou que ele estava olhando no sistema, né, do conselho as pessoas que tinham formação em odontologia legal para colaborarem, né? Exatamente por ser uma formação que tem tudo a ver com a ética profissional, né? Então, ele me ligou, me convidou. Desde então, já tem mais de 2 anos que estou lá, né? E para mim está sendo muito satisfatório, né? Eu digo que eu aprendo muito. Toda vez que eu estou no conselho, eu estou aprendendo algo e que é fundamental para a minha profissão, né? Eu sou professora. Então, além de dentista, né, eu sou professora e eu acredito que a atuação prática, estar no conselho, desde que eu estou no conselho, minhas aulas melhoraram muito, né? Elas se tornaram muito mais interessantes para os meus alunos, porque eu consigo passar para eles, obviamente, né, sem citar absolutamente nada de ninguém, mas eu consigo citar para eles exemplos do que são as infrações éticas, né? Eu digo que quando eu estudava só na teoria, o código de ética, eu via algumas pontuações do código e eu ficava assim, nossa, mas por que isso existe, né? Será que isso acontece mesmo, nossa, né? Muito criativa essa pessoa que escreveu sobre isso, e aí eu comecei a ver as coisas acontecendo na prática, né? Prática. E aí eu entendi o real motivo daquelas pontuações existirem, né? Então, para mim, é um aprendizado tá ali. É muito satisfatório. Eu sou muito engajada nessa área da odontologia legal, né? Eu tento mostrar esse caminho para os meus alunos. Então, além da parte... Quando as pessoas pensam
na odontologia legal, muitas pensam diretamente na parte forense, né, que é maravilhosa também, né? Mas o trabalho dentro do conselho é uma das vertentes da odontologia legal, então eu me sinto muito grata por hoje estar fazendo parte do sistema conselho. Eu tenho uma dúvida com a doutora Diandra. Um prazer novamente estar aqui novamente compondo essa mesa com Obrigado por estar conosco também, Renato. Inclusive, tu fazes parte também dessa Câmara de Instrução, né? Então, quando eu conheci a Diandra, né, e assim, lá pela Federal também, a gente já conversou algumas vezes quando eu fui lá, e assim, é uma curiosidade que a gente tá no podcast, a gente tá aqui numa conversa, né, assim, qualquer pessoa que passe pela Federal e vê a Diandra lá, se não olhar jaleco, não vê nada, é acadêmica, ela tá fazendo curso, e ela já é mestre, dá aula, né, e tem doutora, né? Então, assim, Diandra, como é que tu lida com isso com os teus alunos? Porque realmente, assim, com todo o respeito, a gente olha assim... É uma menina, é uma né? menina, é novinha. Então, assim, como é que é em relação a isso com a turma, com teus colegas profissionais também, outros professores? Eu vou até brincar e dizer assim, é uma pequena, grande mulher. Mas é isso mesmo. Ai, Renato, essa história começou já tem um tempo, né? Como efetivo, eu estou na UFPA há 4 anos e eu dei uma semana de aula, começou a pandemia. Então, os alunos dessa fase não me conheciam presencialmente, digamos, muito, né? Mas antes disso, eu fui professora um pouco mais jovem, quando eu fui professora substituta na UFPA também. E, digamos, naquela época, tem o quê? 9 anos isso. 9, tem 9 anos isso. Então, naquela época, eu ainda parecia um pouquinho mais jovem até, sabe? E um caso muito emblemático foi quando eu cheguei um dia para dar uma aula externa, uma aula de estágio que nós tínhamos, e o aluno, ele não tinha ido no primeiro dia de aula, que foi a nossa apresentação, né? Então, quando ele viu ali aquele grupo de alunos reunidos no local do estágio, aí ele começou a falar assim... Tá vendo? A professora tá atrasada, a professora não vem, não sei. Aí eu só olhando pra ele e disse, oi, tudo bem, a professora sou eu, né? Mas, assim, claro que algumas pessoas, elas se impressionam até quando tem cerimônia do jaleco, os próprios pais, né, dos alunos, eles... Eu acho que eles ficam preocupados assim, nossa, essa menina vai ser professora do meu filho? Não, mas eu digo que... estar com os meus alunos até me faz mais jovem, sabe? Porque eu amo ser professora, eu amo os meus alunos, legal. Eles me dão um amor incrível e até eu me emociono um pouco com isso porque eu amo esse ambiente de educação, sabe? Então, mas o DoutorCast é isso, a gente quer explorar, quer sugar tudo verdade, que tu tem. Né? E, presidente, eu sou prova disso, porque em algumas formaturas, alguns eventos que eu fui lá da Federal, formatura da Federal, eu percebo que eu vou em formaturas de outras faculdades, que a gente vai representando o conselho, né? E eu percebo o carinho que todos têm com a doutora Diandra, de vir pedir foto, fazer foto e estar sorrindo ali. E sabes o que é melhor disso tudo? É que conhecendo, há 2 anos que eu a conheço, ela é uma professora alinhadura, entendeu? Não tem facilidade, como lá no conselho, eu digo para vocês com tranquilidade, a nossa equipe é muito boa, mas a nossa equipe também agrega pessoas muito boas, e a Diandra entrou depois, mas mesmo ela entrando, ela é uma das pessoas que a gente tem maior respeito por ela, e por isso ela está aqui. Sim. Ela nunca imaginou que um dia ela estivesse aqui conosco, né? Estou falando alguma eu sou dos bastidores. Pois é. Então, assim, por isso nós trouxemos a Diandra, porque ela é uma catalisadora dessas informações que nós queremos passar hoje para as faculdades, para os acadêmicos. E ela tem feito o trabalho dentro do conselho que até mudou a percepção dela, porque ela... poderia até, eu não estou dizendo que era com certeza, mas poderia ser uma daquelas pessoas que dizia assim, o conselho existe só para pagar, e hoje ela sabe que o conselho não é só para pagar. Muito pelo contrário, o conselho tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade classista, o conselho tem uma atribuição finalística
que é fazer uma odontologia ser mais valorizada. Mudou a tua visão? O que você... Com que certeza, mudou né? para você? Assim, como eu já tinha estudado odontologia legal, eu já sabia a função do sistema conselhos, né? Mas estar presente na prática é diferente, né? E eu digo assim, muitas vezes a gente nunca pode alegar desconhecimento, seja de normas, né? De qualquer coisa, como uma estratégia de defesa para o que quer que seja. Mas eu digo que muitas vezes o desconhecimento do colega, ele é o que faz ter essas frases depreciativas, digamos assim, né? Porque o conselho está ali, a nossa principal função é até a função educativa, né? Então, todo colega, todo profissional, até mesmo todo acadêmico, toda a sociedade, quando ela precisa, quando ela quer informação, ela pode nos solicitar, né? Então, um trabalho que nós fazemos é o trabalho de orientação. Então, qualquer profissional que deseje receber uma orientação, seja de gestão, seja de documentação, seja de publicidade, ele pode procurar o conselho, pode enviar um e-mail para o conselho e ele solicita um dia, um horário para que a gente faça essa orientação, né? Então, muitas vezes o colega, ele interpreta o conselho como alguém que está ali para puni-lo, né? E a verdade é que, sim, infelizmente, nós temos processos éticos em andamento, né? Nós temos denúncias, mas o nosso trabalho educativo, eu digo que é o mais importante, porque quiséramos nós que não houvesse processos éticos. Né? O que eu acho interessante nisso que a Diana está falando é o seguinte, a gente dentro da nossa classe, eu acredito que todos já passaram por isso. Eu, por exemplo, eu estou mais envolvido com o conselho tem 6 anos, mas eu tenho 14 de formado. Então, lá no início, para mim também era só isso. Para que serve o conselho? Para nos fiscalizar e nos punir. Entendeu? Por ignorância. Eu acredito que ignorância é ausência de conhecimento. Então, eu acredito que 90% dos colegas que ainda têm esse pensamento é ignorância. Agora tem um 10% aí, que nem aquela música, né? Aquele 1% vagabundo, que infelizmente sabe a causa, entende, mas para desinformar, para infelizmente ter um pensamento que é um pensamento muito mais pessoal do que coletivo. Ou para desconstruir o que está sendo feito. Exatamente, entendeu? Toma atitudes e até publica e comenta coisas que não são reais. Mas grande porcento é ignorância, é ausência de conhecimento. E esse trabalho desde dos acadêmicos que a Diandra faz, que a gente está buscando fazer em parceria com as demais faculdades, é fundamental. Para a galera que está formando, é uma grande quantidade, né, hoje em dia, está formando sabendo que a atribuição do conselho e o motivo principal deles estarem legalizados, estarem todos certinho para que a nossa profissão seja mais valorizada. Sim, com certeza. Uma pergunta que não quer calar. Diga. Agora. O que representou para ti ser delegada eleitora para representar o Conselho Regional? Eu acho importante explicar o que é delegada eleitora. Ela vai explicar, vou deixar ela explicar para ela poder falar também. Ser delegada eleitora e votar nas eleições do Conselho Federal no último pleito eleitoral que houve em dezembro de 2023. Então fala o que foi ser delegada eleitora, a sensação de ter sido delegada eleitora e o que isso representou para ti. Olha, Marcelo, assim, eu acho que desde o primeiro momento, antes de ser efetivamente delegada eleitora, mas no momento da eleição, né? Eu sou, como eu disse ainda agora, eu sou meio off, né? E de alguma forma estar né? Estar ali dizendo para os colegas, olha, vamos votar, né? É uma votação que não é obrigatória, né? Então vamos votar, participe e ver que colegas que até mesmo alguns anos eu não falava, disseram, não, eu vou lá, eu vou votar em ti, né? Então para mim foi de muita satisfação ter essa confiança da classe, né? No meu trabalho e no dia do evento em si, né? Do dia da eleição, o delegado eleitor, ele é um representante de cada regional, né, que vai para uma votação da escolha do presidente do Conselho Federal, né? Então, foi uma oportunidade em que eu pude conhecer... Da gestão, né? Da gestão plenária federal. Da plenária federal. Então,
O evento, propriamente dito, também assim, foi de muita satisfação para mim, porque eu pude conhecer representações, né, de outros estados, eu pude conversar e saber da realidade dos outros estados, ver que é uma realidade semelhante, né, cada um tem suas peculiaridades, claro, mas que estamos vivendo o mesmo momento da odontologia em todo o Brasil, mas assim, se houvesse assim, um pontinho para destacar, é que eu fui uma representatividade feminina, né? E havia muito poucas mulheres naquele evento. Então, uma mulher jovem, né? Sou jovem, tá? Uma mulher jovem e que estava ali trabalhando pela nossa sociedade. Na verdade, até hoje, né, o sistema conselhos não tem tantas mulheres como nós gostaríamos. Sim. Mas eu acho que isso está mudando, né? Eu acho Sim. que isso tem que ser ampliado, tem que ter pelo menos uma igualdade. Eu acho que independe isso, para mim, nesse momento, eu acho que quem tem que estar gerindo os conselhos tem que ter um quesito principal, é honestidade. Não, lógico. Independente de ser homem ou mulher, assim, o fato dela estar relatando de poucas mulheres, eu acho que não devemos estender a discussão agora, nesse momento, para a questão dessa disputa de gênero que está tendo um certo viés político em nível Brasil. E eu quero só concentrar aqui, pedindo para vocês, para que concentrem no que representou, não a questão do papel da mulher, mas do papel da cirurgiã dentista em ser a representante que foi votar pelos dentistas lá na plenária do Conselho Federal de Odontologia. Ok, tu já explicaste tudo isso, mas a sensação da dentista Diandra em chegar a esse momento que eu estive lá contigo e tu vistes que era o quanto isso era representativo para a odontologia. E assim, eu acho que junto até com o que eu falei com relação à pergunta anterior, né? A odontologia legal muitas vezes é uma área que o aluno ele entra e ele não sabe o que é ou não se interessa muito, né? Eu mesma quando estudei não era algo que eu pensava, assim. Depois talvez eu conte como eu entrei na odontologia legal, né? Mas eu sempre prezei muito pelo trabalho reto, né, pelo caminho da retidão. Então, eu interpreto também dessa forma essa participação, né? A confiança do colega, né? É poder levar ali como se levasse uma bandeira do meu estado, né? Para mostrar o trabalho que o CRO Pará faz, né? Trabalho para a sociedade tanto dos profissionais, dos dentistas, mas para a nossa sociedade de pacientes, né? O trabalho sério que o CRO Pará está desenvolvendo. Então, assim, eu fiquei muito honrada de ter podido participar, de ter tido essa oportunidade, que eu acho que a gente, enquanto professor, a gente pensa muito na carreira, na trajetória, né? Então, eu acho que dentro da carreira foi algo que me enriqueceu e que me pôde ter mais uma experiência, mais algo o que ensinar, né? O professor ele sempre fica pensando, pelo menos eu, né? O que eu tenho para ensinar para os meus alunos, o que eu posso trazer de bom para a vida deles. O que eu quis extrair foi exatamente isso. Agora tu conseguiste chegar onde eu queria, que foi ter vivido um momento que ninguém sabe o que é aquilo. Sim. A importância do que tu viveste naquela hora ali que eu estava lá é assim, uma coisa muito muitos ampla, queriam estar ali. Entendeu? Muitos queriam estar lá e ela de repente esteve, por exemplo, o nosso grupo que está hoje há 4 anos no Conselho, é um grupo que os 2 últimos delegados eleitores foi o Dário, que é conselheiro, e agora a Diandra. Então, assim, independente de qualquer coisa, a magnitude daquela eleição, tanto do delegado eleitor que foi disputada com uma oposição à época do Dário e agora a época da Diandra, e de repente a Diandra, em menos de 2 anos, menos de
Um ano e meio que estava, né? Sim. Um ano e meio foi galgada a ser uma representante de uma classe que teve uma importância significativa. E tem muitos colegas que não sabem, antes da doutora Diandra ser delegada eleitora, ela foi votada para isso. Os colegas, Sim, entendeu? Mas as pessoas não sabem, entendeu? Então, pensa que alguém nomeou para ser delegada eleitora. exatamente, ela era uma candidata. E eu acredito que, resumindo essa parte aqui, o nosso Pará estava muito bem representado pela doutora Exatamente, Diandra. isso que esse que é o ponto, entendeu? Independente de ser homem ou mulher, mas assim, era uma representatividade que hoje nós temos aqui uma colega cirurgiã dentista que futuramente está preparada para ser uma conselheira. Hoje ela não é ainda uma conselheira, mas provavelmente, futuramente, ela virá a ser uma conselheira. Né? Então, acho que esse é o grande ponto de começar a haver um preparo de profissionais que possam entender. Por exemplo, dentro da odontologia legal, Penélope, isso não está no nosso roteiro, mas vou fazer logo, já peguei um gancho aqui também, que ela é especialista em odontologia legal. E hoje, o IMOL, não é mais IML, né? Hoje o IMOL tem a vertente da odontologia legal muito mais representada, porque faz parte até da sigla, né? Até do nome, e que nós tivemos com a Betânia aqui, Sim. a coordenadora do IMOL, num podcast. Não sei se tu assististe, mas se tu não assististe, vale muito a pena também. Foi um podcast sensacional em que eu aprendi muita coisa a respeito de odontologia legal também. E a Penélope agora quer te fazer a próxima pergunta. Tá. Não, voltando à parte educacional, né, que a gente tem que abordar também, vamos falar um pouquinho nessa tua vertente. Já falamos da tua vertente, membro da comissão da Câmara Técnica, de instituição, odontologia legal. Vamos falar um pouquinho dessa parte educacional, Marcelo, sobre o teu posicionamento, Diandra, enquanto professora, sobre a questão do ensino à distância. O ensino à distância, eu vejo ele assim de algumas formas, vou citar todas elas, né? Uhum. Eu acho que o ensino à distância, ele é uma forma de ensino que traz oportunidades a algumas pessoas, né? Falando de uma forma geral, tá? Ensino à distância de uma forma geral. Então, o ensino à distância talvez tenha dado a algumas pessoas que trabalham uma carga horária muito pesada, né? Algumas oportunidades de se qualificarem. Eu acho que estudar nunca é demais, né? Mas eu acho que para as áreas da saúde, de uma forma geral, no que a odontologia ela se enquadra, né? Não é adequado, né? Eu acho que é impraticável. No caso da pandemia, por exemplo, nós vimos, né, o que aconteceu, os prejuízos educacionais, desde da pré-escola até os mais altos níveis de qualificação, né? E eu acho que para que qualquer ensino à distância ele ocorra, é preciso muita maturidade do aluno. Então, eu acho que para níveis de graduação, não tem como. Que pega, né? Às vezes, nível de graduação não tem como. A pessoa, quando ela se propõe a fazer um ensino, um curso à distância, ela tem que estar muito focada, né? Então, eu acho que assim, para uma outra disciplina de um curso de pós-graduação, é possível, assim, um curso livre, rápido, é até possível, mas não é o ideal. Na odontologia, especialmente porque a gente sabe que sim, trabalhamos com muita ciência, sim, somos profissionais que demandam uma formação teórica, não existe odontologia sem teoria, né? Mas nós também temos uma parte prática muito importante na nossa formação. Então, eu acredito que para a odontologia é muito complicado. Agora, pensar também, eu penso muito no papel do professor nisso, né? Então, eu vejo que a estratégia do ensino à distância, ela é muito complicada para o professor. Muitas vezes o professor que é professor de um curso que ocorre à distância, ele é contratado ali para dar aquelas 2, 4, 8, seja lá o que for, né? Aquele número de horas, e aquela aula dele é utilizada infinitas vezes, né? Então, isso deprecia as horas de estudo, né? A formação daquele profissional, que não é a mesma situação que ocorre
no ensino presencial, né? Então, assim, minha resposta resumidamente é que, a nível de odontologia, eu não acho que seja praticável o ensino à distância. Corroboramos com Com certeza. o teu veredito também. Nós pensamos dessa maneira, né? E já expusemos isso em vários momentos. E dentro disso aí a gente vai sair do ensino à distância, mas não sair da área da educação e falar sobre a prova de proficiência, né? Que tu sabes também que a odontologia está se movimentando em relação a isso, com o Conselho Federal de Odontologia capitaneando os conselhos regionais. Houve um projeto piloto de uma prova onde os resultados foram pífios, em novembro de 2022, do CRO do Paraná, apresentado ao CFO. O CFO fez uma análise técnica e agora, junto com todos os CROs, vai, dia 20 de outubro, fazer uma prova de proficiência balizadora. Não é obrigatória, mas tem muitos incentivos para que o recém-formado possa participar e deva participar, né? Inclusive equipamentos odontológicos sendo sorteados para quem estiver inscrito. Está tudo dentro das redes sociais do Conselho Federal, principalmente. E dentro desse momento da educação em odontologia, quer seja em graduação ou pós-graduação, mas especificamente na graduação, qual o teu olhar sobre o exame de proficiência? Marcelo, eu acho que o exame de proficiência ele vai ser um serviço para a sociedade, para a classe odontológica, mas também para a sociedade, né? Como provavelmente as pessoas sabem, né? Está ocorrendo um aumento muito grande do número de instituições de ensino. Eu acho válido a partir do momento que a gente pensa que são pessoas que estão estudando, né? Mas sempre me preocupa a qualidade do profissional que está entrando no mercado. Então, eu digo que muitas vezes a pessoa que está se formando pode pensar assim, ai meu Deus, né? Mais um problema. Mas eu digo que não é essa a interpretação, né? Não. Se você tem a segurança da qualidade do profissional que você faça a prova, né? E tenha aquela certificação como mais um certificado de qualidade que você tem a oferecer para o seu paciente, né? Com certeza. Então, é uma forma de você mostrar que até mesmo no nível nacional, você está ali, você é qualificado, você é um bom profissional, você é alguém que está apto a exercer uma ótima assistência à saúde para o seu paciente. Na teoria, essa é a intenção do conselho, né? Na prática, vamos ver como funciona. Sim. Mas eu digo assim que até eu queria fazer, né? Não posso, né? Mas só para quem fez a inscrição de agosto de 2023 até agora julho de 2024, né? Mas eu acho que seria interessante, né? Todo mundo, assim, repensar, né? Na sua qualificação assim, e também ver com bons olhos essa prova. Ok. Democraticamente, é sua vez de fazer uma pergunta. Então, Diandra, eu acho importante esse posicionamento em relação tanto ao EAD quanto à questão do exame, né? Que é importante para a nossa classe, pela valorização da nossa profissão, né? Infelizmente, a questão de abertura de novos cursos, apesar do esforço do CFO, é algo que é do MEC, ele decide, né? Mas assim, você como professora da UFPA, e como já foi comentado aqui, né? A gente sabe que você é uma professora que não é aquela que passa a mão, que deixa as coisas acontecerem, né? Então, como você vê hoje essa atual geração, entendeu? Que você está engajada também, por ser jovem também, né? É uma geração muito fast food, muito apertou, tá ali, quero para agora, né? Como lidar com isso, sabendo que a odontologia ela precisa ter um processo, precisa ter mão, precisa ter prática. E uma das coisas que eu falo muito quando eu converso com acadêmicos, por exemplo, eu lembro que lá na Federal, meus professores falavam assim para mim, Renato, tu
é chato em relação a gente, mas todo aluno deveria ser assim. Por quê? Porque quando eu não sabia fazer alguma coisa, ou então quando eu falava, eu quero ver você fazendo. Aí chamava eles lá na cadeira, né? Trazia pro meu box ali onde estava atendendo o paciente. Ó, eu não consegui fazer esse siso. Como é que faz? E isso ali me deu muita segurança hoje em dia para atender, né? Para poder seguir. Então, tendo em vista esse processo e a geração que hoje é importante a gente falar sobre isso, qual a tua visão em relação a isso e como proceder em relação a essa galera aí? Sobre eu ser rígida, né? Uma vez um aluno disse assim, professora, a senhora é rígida, mas é gentil, né? E é mais ou menos nesse sentido que eu tento desenvolver meu trabalho, ele conseguiu me interpretar muito bem, né? Eu acho que o professor, enquanto o aluno está na graduação, o professor é um mecanismo de suporte do aluno, né? Então, o professor ele tem que conseguir suprir ali grande parte das necessidades do aluno. É óbvio que a gente estimula que o aluno ele busque o seu conhecimento, que ele seja proativo, né? Que ele consiga trilhar o seu próprio caminho, mas o professor ele é fundamental. Em termos de dificuldades do educar, né? Hoje em dia, eu vejo que a maior dificuldade de educar é fazer com que o nosso aluno ele siga o caminho da retidão, né? Que ele siga o caminho da ciência, que ele siga o caminho que nós que fomos preparados, né? E que nós que fomos preparados para ser educadores, nós fomos formados para isso, né? Então, hoje em dia, acho que um grande desafio do educar é a rede social, né? Porque a informação, ela tá ali muito rápida, mas ela nem sempre é uma informação correta. É diferente de conhecimento, né? Ter uma informação não significa que aquilo vai agregar um conhecimento verdadeiro. Exatamente. Então, o que hoje em dia, muitas vezes, o jovem, ele procura ali o dentista famoso, o dentista com um grande número de seguidores, né? E a gente sabe que não é seguidor, não é paciente. Verdade. Né? Então, também me preocupa a quantidade de profissionais que supõem, né, que criam as suas próprias técnicas, que criam os seus próprios métodos infalíveis, né? E querem e lançam isso nas redes sociais sem qualquer preocupação com aquela pessoa que ainda está em formação, né? Então, essa questão... E sem um balizamento científico, né? Também disso, às vezes. E assim, além da ciência, porque ciência não é só ler um artigo científico, né? Mas ciência é o envolvimento. Testar, né? É conhecer o raciocínio do que é um procedimento, né? E um segundo desafio que eu posso te dizer, hoje em dia, da educação, é conseguir... manter a saúde mental dos nossos alunos, né? Porque hoje em dia nós temos um grande número de alunos que têm depressão, que sofrem de ansiedade, e eu faço vínculo com aquilo que tu falaste sobre viver o processo, né? Eu acredito que há muito imediatismo, Querem queimar etapas, né? Exatamente, né? Então, muitas vezes você vê algo sendo publicado, né? Eu falo muito sobre a rede social, né? Então, ver algo sendo publicado numa rede social pode nos levar erroneamente a entender que aquilo dali é a realidade. Muitas vezes a gente sabe que não é, né? Então, pensar que a pessoa que acabou de se formar já está com um consultório muito bonito, muito cheio de pacientes, acho que a gente tem que ter muita cautela ao pensar sobre isso, né? A construção profissional, ela é feita de fases, né? Então, é preciso viver cada uma dessas fases, ter a experiência de cada uma dessas fases nos ensina. Com certeza. Enquanto profissionais, mas enquanto pessoas também. Nos constrói, né? Nos constrói, então... É preciso menos pressa e mais viver o processo, né? Porque daqui a algum tempo é possível que se pense, nossa, passou tão rápido. E processos precisam de etapas. Sim. Então, assim, é um desafio, né, cada vez maior ser educador hoje, Sim, né? Com certeza. Porque com tanta pressão, né, tanto das mídias sociais,
quanto essa nova geração que está aí já está sendo formada dessa forma, né, com essa conjuntura toda. Então é muito difícil, né, educar hoje em dia. Os né, alunos, eles nos desafiam, é para nos desafiar mesmo, nós precisamos estar o tempo todo muito mais atualizados do que grande parte, né, da classe, porque para ensinar nós precisamos ter o conhecimento, claro, a carga, né, do que a gente carrega, mas também a atualidade. Mas, acaba assim, que você acaba tendo que também ser veloz, mas com uma análise crítica, né, sobre exatamente, isso. Né? Porque exatamente. você tem sempre que estar à frente até do seu aluno para poder Exatamente. orientá-lo melhor. né? E às vezes eles trazem os casos para mim, enfim, eu dou aula de ética, né? Então eles trazem os casos, professora, a senhora já viu o dentista tal, né? O que ele tá fazendo? Eu disse, vamos estudar, né? Vamos ver aí o que a gente pode tirar disso, por que está correto, por que é infração. Vamos ao código de ética. Né? Aproveitando, vamos falar especificamente da tua atuação no conselho. Certo. Tá? A questão ética. Sim. Na Câmara de Instrução, como é esse trabalho que tu faz? Até o Renato pode falar com propriedade. Vocês dois que são da Câmara de Instrução, junto com o Roberto, vocês podem falar sobre esse trabalho em relação a denúncias, em relação aos processos que vão virar, né? Denúncias que vão virar processo, porque para quem não sabe, e é bom explicar isso Sim. também, chega uma denúncia no conselho que pode ser feita por e-mail ou presencial, que pode ser anônima ou identificada. Chegou essa denúncia, ela chega ao presidente. O presidente vai ler, vai tomar conhecimento daquele fato e saber. Se tiver provas, ele vai e envia para a comissão de ética, para que seja analisado, dado parecer, e a partir daí saber se vai virar processo ético ou se vai haver uma conciliação ali. E a Câmara de Instrução é responsável por isso aí também. Então, dentro disso, contem um pouquinho sobre o trabalho de vocês na Câmara de Instrução para que o nosso público saiba como é que funciona isso. As primeiras damas. Eu digo assim, o trabalho da Câmara, ele tem essa vertente das denúncias, né, e tem a vertente da orientação, como eu falei anteriormente, né. Então, a primeira vertente educativa do conselho é aquela em que o profissional, né, ou mesmo paciente que queiram uma orientação, podem fazer um agendamento do horário em que nós vamos fazer esse atendimento, né. Então, vou abrir meu consultório, eu quero saber como é que eu posso fazer a publicidade de forma ética desse meu consultório. Você pode solicitar o seu horário e você pode ir até o conselho que nós fazemos esse atendimento presencial, né? Tenho dúvidas com relação à documentação que eu preciso ter. Então, hoje em dia a gente tem muitos processos, né, envolvendo os colegas, os dentistas. Então, ter o conhecimento de como a documentação odontológica te respalda também é importante. A gente está lá prestando esse serviço. Com relação às denúncias, nós recebemos denúncias de várias formas, né? De vez em quando, até um aluno chega querendo me mostrar algum fato, né? Eu falo, vocês não têm que denunciar para mim, vocês têm que denunciar para o CRO, né? Então, eu ensino eles a fazerem essas denúncias. Vou aproveitar, eu tenho que entrar também na conversa. Nós, Diga. conselheiros, recebemos também vários colegas querendo passar para nós denúncias. As denúncias, elas têm que ser feitas não pessoalmente para os conselheiros, é o papel sim de cada institucionalmente. dentista. Sim, entendeu? É o papel de cada para que um ele de possa nós. ter respaldo e acompanhar aquele processo, se virar processo e Sim, tudo, não é? exatamente. Então, hoje em dia o Sistema Conselho já tem até um sistema online, né, em que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia, seja ela identificada, seja ela anônima. Com a denúncia anônima, a pessoa que faz a denúncia, ela não consegue fazer o acompanhamento do processo, né? Se for uma denúncia identificada, é possível que essa pessoa faça o acompanhamento do processo, caso esse processo venha a ser instaurado, né? A denúncia também ela é aceita de forma presencial, a maioria das vezes a gente recebe a denúncia presencial, manuscrita, né? Até mesmo dos pacientes. E a partir do momento que essa denúncia passa pela presidência e depois chega até a Câmara de Instrução, nós fazemos a apreciação desse material, né? Além das denúncias feitas por colegas e pelos pacientes, nós temos também o trabalho da fiscalização, né?
Então, a fiscalização do CRO faz a fiscalização em campo e nas redes sociais, é importante falar sobre isso, né? A fiscalização ela também ocorre nas redes sociais e nós recebemos os relatórios e as denúncias. Então, nós apreciamos o conteúdo. O primeiro ponto que é relevante é que essa denúncia ela tem que estar bem redigida e conter provas, né? Não tem como o CRO abrir um processo ético apenas com um relato. Com falácias. Uma falácia. Então, às Uma vezes, a gente narrativa. recebe algumas denúncias assim: fulano de tal está fazendo tal coisa, mas não tem nenhuma prova, não tem... É fofoquinha. Não Aí tem... vai para o arquivamento, não tem outra coisa a Exatamente. fazer. Então, não tem um print que seja de uma rede social, uma fotografia. A gente recebe vídeos, a gente recebe print de conversa do WhatsApp, né? A gente recebe uma vastidão de material, né? Resultados de exames, cópias de atestados, cópias de prontuários. Mas, assim, uma denúncia que ela chega sem qualquer material probatório, é uma denúncia que tende a ser arquivada, né? Porque como é que nós vamos receber uma denúncia que diz assim, o dentista fulano de tal fez alguma coisa para mim? Denúncias não vazias tem como, não vão tem em como. frente, né? Mas é importante também que a gente fale, assim, esse tipo de denúncias ocorre, mas é pequeno, né? Então, a gente tem aumentado esse número de denúncias que tem realmente uma fundamentação, e isso, para mim, é muito preocupante, né? Alguns colegas falam assim, o conselho não faz nada, né? É importante que se diga que a gente não pode divulgar de forma alguma esse trabalho que é feito na Câmara de Instrução, na Comissão de Ética, né? Todo o trabalho tramita em sigilo. É um trabalho né? sigiloso, né? É um trabalho sigiloso. Então, nós temos, por exemplo, atualmente 23 processos éticos em andamento. Ano passado nós fizemos 48 termos de compromisso, né? Orientações de Câmara de Instrução, que são aquela oportunidade que a gente faz uma orientação e a gente dá uma oportunidade para que o colega, quando ele tem uma infração pequena, né, que ele consiga corrigi-la. Primeira né? vez, pequena. Exato, é um profissional que não é reincidente, né? Mas também a gente tem os profissionais que estão com 3, 4 processos éticos por uma mesma causa, né? Sim. Então, existe problema de toda forma, mas o nosso trabalho, ele é sempre isento de qualquer parcialidade, né? Ele é sempre focado no que está no papel, o que diz a legislação, o que dizem as normas, para que a gente consiga construir uma odontologia melhor para a sociedade de uma forma geral, né? A gente não queria esses processos, né? Sim. A gente quer que os nossos colegas todos andem dentro da linha que se espera, né? Só complementando o que a doutora Diandra já falou, o que às vezes que eu participei, o que eu percebi muito lá na Câmara de Instrução, como já diz, é para instruir, é para poder ajudar o profissional, né, a ajudar no sentido de informar, olha, isso aqui chegou essa denúncia aqui, e o que eu percebi muito lá foi a questão da ignorância. Eu não sabia que não poderia fazer, né? Eu não sabia que isso aqui tinha que ser feito assim, eu não sabia que faltou eu ter esse documento. Então, é importante isso para a nossa classe que está nos assistindo, saber que a gente está ali disposto ali no CRO, nós temos os eventos, a gente tem as palestras. Para quê? Para eles terem essa ferramenta importante que é a informação. Para justamente não chegar lá numa Câmara de Instrução e falar isso para a gente, que a gente ouve bastante, na verdade. Né? Não, com certeza. A gente sempre fala que, não sei o que digo, né? É a legislação brasileira, que o desconhecimento ele nunca pode ser alegado, né? Eu até entendo muitas vezes o clínico, ele fica focado no seu atendimento do consultório, né? Mas a informação ela é pública, né? Nós temos todas as resoluções do conselho no site do conselho. Então, de qualquer lugar, com a internet, é possível acessar, fazer uma leitura. É preciso que haja uma sensibilização da classe de realmente fazer essa leitura. E assim, muitas vezes a pessoa até conhece, né? E a gente tem que ter muito esse potencial de sensibilizar para que a pessoa siga, né? O que está escrito realmente. Por mais que não concorde, não somos obrigados a concordar, né, com tudo. Mas somos obrigados a seguir o que a norma diz, né?
E a conhecer, né? Conhecer. Então, porque o conselho não foi no município tal em 2023. Eu digo, não tem como, né? São poucas pessoas que fazem parte do conselho. O conselho ele até tenta se fazer onipresente ali, em todas as regiões, mas não tem como. A gente tem atualmente 5 fiscais, né? E o tamanho do nosso Pará, né? Então, como é que o conselho vai estar presente em todos os municípios a todo momento? Esse trabalho foi muito expandido, né? Mas eu acho que é cada um fazer por si, não é porque o meu colega dali do lado está fazendo, eu vou fazer também, então eu acho que deve poder. Não, vamos parar, vamos tirar ali um dia e ler sobre o assunto, né? Até pensando sobre a reformulação do nosso código de ética, conversando com algumas pessoas, eu recebi alguns posicionamentos assim, o que precisa mudar? Está em fase final de reformulação, né? Exatamente. Então, o que precisa mudar? E uma pessoa me disse, precisa mudar esse descontrole que a gente está vendo, especialmente nas redes sociais, né? Então, pensar, colegas, vamos valorizar a nossa profissão? Né? E como é que a gente valoriza a nossa profissão? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso. O nosso ponto aqui já está chamando, né, a nossa direção. Dizer assim, quando a gente pensa no episódio do Odontocast, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente tem uma ideia. A gente faz um esboço, mas nunca... E assim, semana passada, eu estava finalizando e aí eu me lembrei da Diandra. E ela nunca esperava estar aqui. E eu posso afirmar para vocês, tudo que a gente precisava extrair dela, a gente conseguiu extrair, porque foram informações muito, muito bem dadas, entendeu? As pessoas precisam saber como é que funciona para que possam começar a ter um entendimento de que tu, Renato, Penélope, eu e todo o grupo que está lá não está fazendo nada em benefício individual próprio, e sim em benefício da sociedade. coletivo. E eu acho que é importante até a gente citar, Marcelo, esse trabalho ele é voluntário. É voluntário. Né? Tem gente que pergunta quanto é o salário do presidente na rede social. Eu ouço muito isso nas formaturas. Entendeu? Quanto o conselheiro ganha? Gente, nós temos um trabalho honorífico e voluntário, nós não recebemos salário do conselho. Entendeu? Então, isso que fique bem claro. E dentro de toda essa prerrogativa que nós trouxemos para cá, a principal era mostrar para a classe odontológica e a sociedade como uma pessoa que via o conselho há um tempo atrás e quando entra vê o conselho de uma forma totalmente diferente. Estava de um lado e agora está de outro. Né? E acho que também é importante a gente falar que as portas estão abertas a quem quiser colaborar. Com certeza, né? Então, entendeu? assim, sempre tem trabalho. Então, quem quiser colaborar também, só mandar um e-mail, ligar, dizer para nós que quer trabalhar junto, que esse trabalho é bem-vindo. Será muito bem-vindo. Na Câmara de Instrução tem uma plaquinha assim, há vagas. Há vagas. Agora vamos às considerações finais, começando com o Renato, depois Penélope, depois a Diandra. Lembrando sempre, pode fazer as suas considerações finais, mas lembra de fazer aquelas 2 situações também. Dizer o que tu achas do Conselho depois da virada de chave da intervenção, né? Pode falar também do Conselho Federal e chamando o público para assistir o nosso Odontocast. Renato. Presidente, Penélope, doutora Diandra, a gente poder ter essa conversa aqui, informar, principalmente sabendo, né, que o Odontocast é pioneiro nisso, no Brasil, está sendo referência em vários outros estados. Eu acho que mostra que a gente está buscando, dentro das nossas atribuições e até coisas que fogem da atribuição do Conselho, mas que a gente pode contribuir, a gente está trabalhando nesse sentido. Por quê? A gente precisa de uma melhor valorização. A gente precisa, mas essa valorização, eu acredito que ela não chega se a gente não tiver organizado. Eu brinco sobre isso, até na nossa bandeira está escrito, né? Ordem primeiro, depois o progresso. E eu acredito que a odontologia no estado do Pará está ganhando muito com isso, está ganhando muito com profissionais como você, que tem tanto contribuído no nosso conselho, quanto também é excelente naquilo que se propõe a fazer, quanto educadora, quanto referência ali na federal. Então,
parabéns pelo trabalho, parabéns também aqui pela essa nossa conversa, foi muito, muito proveitosa. E também quero aproveitar e convidar todo mundo que está nos assistindo a estar compartilhando, né? Porque são em mais de 70 odontocasts e tem muita informação, muita coisa valiosa. Que uma coisa que a gente bate muito aqui, doutora, a gente precisa sair da mentalidade que o dentista tem que sentar no mocho, atender paciente e ir embora para casa. A gente precisa pensar na odontologia fora das quatro paredes do consultório. Então, muito obrigado, presidente Penélope, doutora Obrigado, Diandra. Renato, pela participação. Penélope. Então, Diandra, foi muito bom, né, estar aqui hoje conversando com você, você compartilhando a sua experiência, né, você mostrou que um lado que você tinha na teoria e você veio com a gente para a prática. Então, nada melhor do que a gente colocar em prática aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente faz e poder transmitir. Você como educadora, né? Você é uma disseminadora de boas informações. Então, é de pessoas como você que a gente gostaria que estivessem sempre do nosso lado. Isso é um chamamento para a classe, para aqueles colegas, né? Que assim como você também tem muitas pessoas que são qualificadas, que são competentes, que gostariam até de fazer parte, mas não sabem como. Então é só se aproximar da gente, né? Como você falou, o Conselho Regional de Odontologia está de portas abertas. Hoje nós estamos aqui. Amanhã nós não estaremos mais aqui. Só que a gente tem que dar continuidade a todo esse trabalho, né? E você é jovem, você tem aí uma carreira pela frente, uma vida pela frente. Então, eu acho que a gente tem que disseminar boas informações e tentar agregar cada vez mais. Agradeço pelo teu comprometimento, pelo teu profissionalismo e sucessos muito sempre para você. E que bom que estamos juntos, né, Marcelo? Dentro do Conselho Regional e multiplicando aí, né, essas boas informações. Com certeza. Obrigado, Penélope. Nada. Diandra. Eu gostaria só de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, de mostrar um pouco do meu trabalho, a oportunidade, a confiança que vocês depositam em mim, de estar ali presente no conselho, né, colaborando com a sociedade. Então, um dia desses, um amigo falou assim, por mais que eu esteja num determinado local, eu ainda tenho uma dívida com a sociedade, eu acredito que eu preciso colaborar com a sociedade de alguma forma, e eu acho que a gente faz isso, né? Os educadores, de uma forma geral, né? Eu acho que tem esse papel de conseguir transformar um pouquinho a vida de alguém, de levar uma informação, de levar uma experiência que de alguma forma colabore para o sucesso daquela pessoa. E também eu acho que no conselho a gente faz isso também, né? Então, a partir do momento em que a gente vê uma mudança de um profissional que, ora, tudo bem, tinha cometido uma infração, mas que a partir do momento em que ele é chamado a repensar, ele altera essa conduta, né? Para nós é extremamente gratificante, né? Infelizmente eu não pude vivenciar muito do que foi a intervenção, eu não estava em Belém na época, né? Eu estava em outro estado estudando, mas o que eu posso falar é que eu tenho plena confiança no trabalho que é desenvolvido hoje no CRO Pará, né? Há quem possa interpretar isso de forma parcial porque eu estou lá, né? Mas eu jamais faria qualquer coisa nesse sentido, né? Então, sou chamada a atenção, chamo a atenção e assim a gente vai desenvolvendo um trabalho que é completamente ético, que é completamente dentro do caminho da seriedade. Então, eu sou muito grata por fazer parte dessa equipe. Eu agradeço muito a todos vocês pela oportunidade de estar aqui, né? Então, colegas, venham assistir, aproveitem mais essa forma, né, de se atualizar com a odontologia paraense, com a educação e venham assistir o Odontocast. Muito obrigado pela tua participação e dentro de tudo que foi falado hoje, eu vou finalizar com as minhas considerações dizendo o seguinte: eu estou de frente para 3 profissionais que futuramente irão gerir o conselho. Eu entrei com 2 profissionais de uma equipe que eu trouxe de outra instituição,
sabendo que eu teria um tempo e que esse tempo iria passar mais rápido para mim e para essas duas profissionais, que são a Sônia e a Carla, que todo mundo sabe, fomos os interventores, mas vocês três estão sendo preparados para o futuro do Conselho de Odontologia. E eu tenho certeza que o meu voto da Sônia e da Carla vai para vocês três no futuro próximo. Porque, além de vocês terem incorporado a ideia, vocês são pessoas íntegras, retilíneas, que têm total possibilidade de não deixar o nosso conselho sofrer mazelas futuramente. Tá? Então, o fato de hoje ter trazido a Diandra para saber como é que funciona dentro do conselho é mais uma prova viva disso que nós estamos vivendo, né? Podem falar o que quiserem, que temos muito a fazer, e temos. Sim. Ainda falta muito para o conselho ficar no ponto ideal. Que temos problemas, né? Temos muitos, deficiências, entendeu? Temos. O que não pode é a desonestidade de falar que nós não estamos dando o nosso máximo, entendeu? E que o conselho, de certa forma, estaria pior do que já esteve um dia, porque ele nunca está pior do que ele já esteve. Hoje ele só tem melhorado. Então, Diandra, parabéns pela tua entrevista. Era uma entrevista que realmente eu estava muito ansioso por ela, né? E tenho certeza que foi uma das melhores que a gente teve pela entrega que foi colocada aqui. Né? Então, em mais são... Agora vão ser 75 episódios gravados, já foram 71 ao ar. Então, desses 75 episódios que já foram gravados, eu não tenho dúvida que esse é um dos melhores. E pelo futuro do Conselho, vocês precisam estar presentes. É até um apelo que eu faço, entendeu? Nunca fujam à luta, nunca desistam com todos os percalços que vocês podem ter. Tá? Eu estou falando uma coisa que eu nem precisaria estar falando aqui. Mas vocês vão representar o futuro da odontologia paraense, tenho certeza, institucionalmente dentro do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Tá? Então, com isso, eu quero te entregar a revista Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo CFO, um exemplar do nosso Código de Ética Odontológico e um exemplar do Manual de Práticas Éticas Odontológicas, que foi feito em parceria com o CRO Pará. Agradecer muito a participação do Renato, grande parceiro também, que a gente tem feito muitos trabalhos juntos. Penélope, nem se fala, né? O Odontocast também está sempre com a presença dela. Diandra, muito obrigado por tu teres aceitado, teres te encorajado, mesmo com todas as situações adversas que poderiam ter havido, mas não houveram, tu estás aqui conosco. Inclusive, eu posso falar na gravação também aqui, que um dia tu até tiveste um embate comigo, dizendo que eu estava, de certa forma, podendo fugir a alguma coisa. E eu te provei, e tu sabes disso, que a ética sempre vai ser a minha linha, a minha direção, para que eu possa conduzir a minha trajetória, a minha história pelo nome dos meus familiares, pelo nome dos meus colegas, pelo nome da profissão que eu abracei. Eu não vou desviar de conduta jamais, por qualquer pessoa que seja. Se eu tiver que ser processado por um ato delituoso, um delito que eu tenha cometido, que me processe. Que eu não vou pedir para ninguém passar pano na minha cabeça. E assim vai ser qualquer um que eu estiver. A doutora Diandra não passa nos alunos dela. Exatamente. Já perdi. E amam ela. Parece popstar nas formaturas da doutora Diandra. Exatamente. Depois da minha entrada no conselho, perdi quem eu considerava amigo, mas que eu vi que realmente não era meu amigo, que de certa forma quis usar um tráfico de influência, e eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Para mim, o certo é certo, o errado é errado e ponto. Tá? E com isso te agradecer a nossa técnica que tem também participado do Odontocast com o Estúdio Santos de Casa, com Gabriel e Elissa. Agradecer ao Pedro Pessoa da Labo Dental, que é o nosso maior incentivador das nossas canequinhas aqui. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que assistem o nosso programa. Não percam. Vão lá, quem ainda não segue, siga. Quem tiver que curtir, curta, compartilhe. Aperte o sininho lá e vamos assistir o Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu, gente. Valeu.